Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago para vocês mais um dos meus antigos personagens de RPG. E apesar de eu não ter jogado muitas sessões com esse personagem, eu acho ele muito interessante pelo conceito que ele tem. Esse foi o personagem de uma curta campanha de Mago Ascensão que jogamos um tempo atrás. Um mago em Mundo das Trevas é alguém capaz de mudar a realidade usando somente a sua força de vontade. Você já ouviu que com grande poder vem grande responsabilidade. Mas no caso de mago, esse poder normalmente vem acompanhado de soberba, fanatismo e corrupção. Como ninguém sabe exatamente de onde vem esse poder, são muitas as respostas que surgem, criando diversas facções dentro do mundo mágico. Dentre essas facções, nós temos as tradições, e mesmo elas não concordam de onde vem o poder, o que acaba levando a inúmeros conflitos e disputas. Mas não importa se você acha que isso é mágica, fé ou ciência, o fato é que todo mago pode alterar a realidade, e a realidade tende a revidar. Imagine duas realidades conflitantes, a que existe e aquela que você quer criar. Num cenário ideal, a que você cria é a que prevalece, mas quando isso não acontece, você tem sérios problemas. Os magos chamam esse problema de efeito de paradoxo ou simplesmente paradoxo. O paradoxo que você recebe pode ter várias formas, mas ele está diretamente ligado ao tamanho da besteira que você fez. Temos desde manifestações espirituais dos seus maiores medos que vêm te punir, até a loucura e o silêncio. É claro que você pode jogar seguro e tentar sempre fazer magia coincidente, aquela que é pouco percebida da realidade existente. Mas é claro que desse jeito você nunca vai conseguir liberar o seu total potencial. Para chegar a algum lugar no mundo mágico, você tem que se arriscar. E é nessas horas que você precisa de uma boa dose de orgulho. Você tem que ser orgulhoso para ser um mago. Você jamais vai conseguir alterar a realidade, a não ser que acredite ser melhor do que a média e que o que você faz importa. Mas o orgulho excessivo, assim como o poder, também corrompe. Em todas as criaturas do mundo das trevas, existe uma linha tênue entre o herói e o monstro, e o mago não foge a essa regra. É claro que todo esse poder assusta muita gente. Se você faz parte de uma das tradições, vai ter a tecnocracia nos seus calcanhares. Todos estão sujeitos à perseguição dos Nefandi. E mesmo aqueles que você considera seus aliados dentro da sua própria tradição, podem te perseguir se você pisar nos calcanhares errados. Então, é claro que não é fácil ser um mago, mas com certeza vale a pena. Em Mago Ascensão, você joga dentro de uma das tradições. E uma coisa que essas tradições têm em comum são as esferas. As esferas são campos do conhecimento que focam em 9 elementos da realidade. Essas esferas são correspondência, entropia, forças, vida, matéria, mente, primórdio, espírito e tempo. À medida que você vai aprendendo cada uma dessas esferas, você vai entendendo como manipular os conceitos e os padrões referentes a ela. Mas mesmo que você venha a dominar todas elas, sempre vai existir aquela que você tem mais afinidade. E essa afinidade também vai ser fundamental na escolha da sua tradição. No mundo das trevas, nós temos 9 tradições, cada uma com a sua história, práticas e afinidades. A mais fácil de explicar talvez seja a Ordem de Hermes, porque a maioria dos magos da cultura popular podem ser relacionados a ela. Basicamente, todo o universo de Harry Potter é hermético. Mas é claro que eu não podia ficar com a opção fácil. Na verdade, para esse personagem eu acho que eu escolhi a tradição mais difícil entre todas as 9, Eutanatos. Os Eutanatos veem a si mesmos como guardiões da roda do destino, que a morte não é um fim, mas simplesmente parte de um ciclo. Em alguns casos, até mesmo uma bênção. É claro que esse é um fardo cercado de medo. Todas as coisas vivas querem viver. Então os magos da boa morte muitas vezes se veem no papel de assassinos. Mesmo aqueles que não assumem um papel tão óbvio, se veem cercados pela morte a maior parte do tempo. Em um sentido literal, cada Eutanatos carrega a morte dentro de si mesmo, já que cada um de seus membros já morreu e renasceu em algum momento. A reencarnação é uma parte vital nas crenças dessa tradição. Assim, entendemos que a vida, e não a morte, é o real âmago dessa tradição. Acima de qualquer coisa, a roda do destino deve ser mantida. E as alterações no ciclo, como vampiros e outros mortos-vivos,
são vistos como abominações e a sua interferência é necessária. Apesar dos eutanatos seguirem um caminho temido e muitas vezes mal compreendido, a verdade é que eles estão entre os mais éticos entre todas as tradições. E mesmo que o grupo em si não siga uma hierarquia restrita, todos eles seguem um código de conduta estrito chamado Dharma Chakra. Esse código requer laços fortes entre mentores e seus estudantes, e o iniciado faz um juramento tanto a seu mentor quanto à tradição. A quebra desse juramento ocasiona em desgraça tanto ao mentor quanto ao iniciado, e a caça desse último para a punição. A iniciação de um eutanatos ocorre após a Diksha, uma morte física real, ritualizada, após a qual ele passa por um longo aprendizado, onde ele aprende as muitas artes relacionadas à cura, ao destino e ao assassinato. Esse aprendizado pode durar anos e serve para que o estudante realmente entenda todas as implicações do caminho que ele escolheu. Esse personagem que eu desenhei se chama Yara. Ela é uma policial civil que trabalhava em campo, que despertou para a magia após uma experiência de quase morte quando foi atingida em um tiroteio. E apesar de ser constantemente atormentada por pesadelos decorrentes das experiências do seu trabalho, ela tem uma força de vontade praticamente inabalável. Ao mesmo tempo, essas experiências foram muito importantes na definição de todo o seu caminho dentro da tradição, e ela tem uma grande afinidade com as esferas de vida e entropia. Isso também se reflete no modo como ela percebe e manipula a magia. Além disso, ela tem uma essência dinâmica, que faz com que ela corra atrás dos seus objetivos com grande paixão. O treinamento dela foi longo e intenso, o que refletiu diretamente no seu avatar, a manifestação de quem ela é e como a magia dela funciona. Ele tem a forma de um pássaro negro muito semelhante ao corvo e pode ser inclusive percebido no mundo material. Ela também possui um talismã de grande poder, um baralho de cartas surrado que foi presente do seu mentor. Esse talismã é um foco da esfera de entropia, e ela consegue fazer pequenas alterações na realidade como se fossem a manifestação de previsões do baralho. Em termos de aparência, Yara tem olhos castanhos e cabelos pretos que ela usa num corte curto. Ela não é muito alta, mas todos os anos de treinamento deixaram ela com uma boa constituição, e ela é mais forte do que parece. De maneira geral, ela tem uma boa aparência, o que faz ela parecer bem mais jovem do que realmente é. E apesar de saber que isso é super clichê, ela prefere usar roupas pretas. Não à toa, o avatar dela é um pássaro negro. Apesar de eu não ter jogado muito tempo com esse personagem, sempre que eu penso em mago, ele me vem à memória. Foi um personagem bem difícil de criar, mas especialmente foi um personagem bem difícil de jogar. Como bióloga, eu consigo entender muito bem a importância da morte no ciclo das coisas, e a entropia não é um conceito totalmente alienígena para mim. Mas transferir isso para uma mesa de jogo é bem mais complicado, especialmente quando você está tentando não levar uma paulada de paradoxo na cabeça. Eu recorria bastante ao talismã do personagem para isso. Eu admito que eu gastei uma penca de pontos naquele talismã para ter algo mais fácil para trabalhar a entropia na mesa. E ainda assim não era nada fácil. Vida você tem que ser muito criativo para não acabar fazendo um monte de magia vulgar e perder o personagem por causa do paradoxo. E é por isso que eu acabei desenhando esse personagem, porque ele foi um grande desafio para mim, ao ponto de eu ter que admitir que eu acho que eu não faria o Eutanatos de novo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do desenho e do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo personagem. Tchau!